Ó, voltando aqui às mentiras do Lucas Manzoli, ó. Só você catar no Google e pesquisar um pouquinho, ó. Santo Agostinho fala, doutrina guia completa sobre a doutrina do purgatório, Mateus 5, 25, 26, monergismo, os pais da igreja, purgatório, parte 3. Olha só, é simples, pô. Olha só, tanto, ó. É simples, pô, entendeu? Gregório fala, a visão de Gregório é semelhante a Orígenes. Olha só, ele realmente acreditava numa purificação das almas antes de desfrutarem da presença de Deus, mas essa purificação não era apenas para os que morreram na amizade de Deus, era para todos os homens, assim como Orígenes, ele defendia o apocatastasis, sei lá o que é isso, a restauração da todas as coisas, a inclusive a salvação de todos os homens, etc, etc. Temos referência, pô, São João Crisóstomo também, ano 307 a 407. Os apóstolos católicos trazem a palavra de João Crisóstomo, que encorajam a orar pelos mortos. Ó. Seu filho de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, porque deveríamos duvidar que quanto nós também oferecemos o sacrifício pelos que já partiram, receberam ele algumas coisas, já que Deus costuma atender aos pedidos daqueles que pedem pelos demais, não somente de ajudar o falecido, oferecendo em seu nome, em oração por eles. Homilia sobre 1 Coríntios 4, 41.2.8. Então, simples, ó. Conclusão, etc. Aqui, ó. A doutrina do purgatório foi formalizada no Concílio de Trento pela Igreja Católica, que concede uma doutrina central com base em várias passagens bíblicas e na tradição da Igreja. Simples, pô. Concílio, ó. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não sustente aconteça que o adversário te entregue ao guardar e seja lançado na prisão. Em verdade eu te digo que de modo nenhum sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Mateus 25, 26. Simples, pô. Há somente a escritura, que é uma farsa de Lutero, os caras acreditam. E não tem somente a escritura. Simples. Eu, servo Roberto, eu não tenho a interpretação certa. Ariel, não tem a interpretação certa. Lucas Manzoli, João Oliveira, não tem, pô. É festa da Divina Universidade de Sabedoria conhecida pela igreja. Os pais da igreja vai dar a interpretação certa. Certo? Aqui já é outro protestante que é do grupinho do Lucas Manzoli falando também. É só. Não tem como, pô. Tema da vez no debate entre o João Oliveira e Ariel Lazari no programa do César Cavalcante. E como alguns de vocês pediram, eu vou fazer um react a esse debate. Preciso dizer que não necessariamente eu concordei com as coisas que o João Oliveira disse, então não se inquietem caso eu diga que em algum aspecto eu concordo com o Ariel, porque eu Hoje entendo todo mundo na internet é doutor, pô. Hoje na internet todo mundo é teólogo. Hoje na internet todo mundo é historiador. Hoje todo mundo na internet todo mundo é bibrista. Certo? É simples, eu só servo e acabou, não quero ser mais que isso, pô. Agora já é outro dano, outra interpretação, que é o protestante do grupinho do Lucas Manzoni. Mas vamos fazer esse react depois, né? O nosso foco é isso aqui, ó. Cadê? Voltando aqui.
Isso simples aqui, a compreensão interpretação natural Lucas das Manzoli. coisas, carnal das coisas. Então não faz sentido essa interpretação que eles fazem aqui, como se Jesus estivesse simplesmente preocupado com um juiz humano, um oficial humano e uma prisão terrena aqui, né? Então é uma interpretação que eu considero bastante precária, né? E lembrando, eu não estou criticando o Juan Oliveira em fazer essa interpretação, né? Eu sou amigo do Juan, que é um grande apologista. Eu estou criticando os imortalistas, né? Que os imortalistas fazem uma interpretação defeituosa, não só desse versículo, mas de vários outros, né? A gente cansou já de refutar eles sobre isso. Infelizmente, como o Juan é imortalista, então ele acabou comprando essa interpretação que eles fazem aqui. E aí Olha só. Vamos pro Google. Orígenes interpretando Mateus 25, 26. Doutor da Igreja Orígenes interpretando Mateus 25, 26. Igreja interpretando cinco 25 6. Alguns pais da igreja interpretam a passagem de Mateus 25, 26 como uma referência a um estado de purificação. Após a morte, a semelhança ao conceito de purgatório, ou pela menos a um lugar transitório de detenção e pagamento de pena temporal antes da entrada final no céu. É só, pô. Vemos aqui Orígenes falando. Olha só. A interpretação dessa passagem não está nem com o Ariel, não está nem com o Juan Oliveira, não está nem com o Lucas Manzoli. Por isso que nós buscamos a tradição. Quando Paulo fala guardar a tradição, porque a tradição, ela guarda totalmente o respaldo da verdade, porque são apóstolos que caminharam próximo com os apóstolos. É só, Orígenes, ó. Orígenes foi um dos primeiros a interpretar essa passagem, em um sentido que se alinha com a ideia de uma purificação. Ó. Quem é Lucas Manzoli para Orígenes? Que ali se com a ideia de uma purificação pós-morte. Ele via adversários com uma representação do pecado ou dos anjos que nos acusa é a prisão como um lugar de sofrimento temporário, onde as almas seriam detidas até pagar o último centavo, a última dívida. Simples, pô. Cipriano e Tertuliano e Agostinho também falam. Outros pais da igreja, como Cipriano, Tertuliano também fala sobre as orações pelos mortos. E a possibilidade de uma purificação após a morte. Santo Agostinho, em particular, desenvolveu a ideia de um fogo purificador. A purificador que atua sobre as almas que morrem em estado de graça, mas ainda com imperfeições veniais e serem expiadas. Ó. O Cursilho que dá essa ideia, já degusta sobre fala que é o purgatório. Eles acreditavam no fogo purificador, não tinha essa ideia ainda do purgatório e tal. Não, vai desenvolvendo com o passar do tempo pelo magistério. É só, pô. A doutrina do purgatório, tal como formalizada pela Igreja Católica, não está explicitamente detalhada na Bíblia, como a palavra purgatório. Não tem a palavra purgatório, não está detalhada na Bíblia, mas tem passagem
que dá a entender que existe um fogo purificador, como os doutores da igreja, Santo Agostinho, Orígenes, Tertuliano, São Jerusalém e tantos defenderam. Detalhado na Bíblia, como a palavra purgatório. No entretanto, a Igreja Católica baseia o conceito em passagem bíblica, como Mateus 5, 26, Mateus 12, 32, 1 Coríntios 13, ou 1 Coríntios 3, 11 ao 15, combinadas com a tradição e os escritos dos primeiros pais da Igreja, que surge a necessidade de uma purificação final, purgativa, para alcançar a santidade necessária para estar na presença de Deus. A interpretação de Mateus 5,26 como purgatório baseia-se na ideia de que a prisão não é permanente, pois é possível sair após pagamento, diferenciando a do inferno eterno, e o último centavo representa a menor das dívidas ou pecados que podem ser purificados. Olha só, cara. Simples, pô. Antes de você escutar esses hereges com esse blá 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 tentando defender essa mentira de João Oliveira, é simples, ó. Você tem referência à tradição, fonte confiável dos primeiros cristãos que se basearam na escritura, aqui, ó. Tão simples, pô. Vou comprando essa interpretação que eles fazem aqui, e aí acaba sendo mais difícil de defender esse tipo de interpretação em debates contra pessoas inteligentes, e o Ariel é uma pessoa capacitada e a gente não tem como negar isso. Embora eu vou refutar também a interpretação do Ariel, calma aí, né? Mas pelo menos o Ariel tá certo em aplicar esse versículo ao momento futuro. Inclusive, existe um texto ainda mais cabal sobre isso, que eu não sei porque o Ariel não citou no debate. Se ele citasse, teria sido fatality aí, mas ele não citou, talvez porque ele não lembrou na hora, ou não sei, né? Mas é um texto que é bem parecido com esse de Mateus 5, que está lá em Mateus 18, onde Jesus vai dizer basicamente a mesma coisa, só que com a diferença de que o próprio versículo que ele vai usar ali no final, que logo depois de dizer, ele vai dizer aqui, ó: irado o Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Veja que é muito parecida, basicamente a mesma coisa que ele disse aqui em Mateus 5. Em Mateus 5 ele diz que de maneira nenhuma... Olha só, você vai ler na Bíblia, você vai ver nas referências. E os caras, eles negam essas referências com sua própria interpretação, com suas próprias visão carnal. O protestantismo, ele é carnal, pô. Simples, ó. Conheço esses textos também. É 18, tá, meu querido? Não é 17. 18. Ó. Você pega aqui, ó. 18. A parábola do servo cruel. Ó. É simples entender isso, ó. 31. Ó. Vendo isso, outro servo, profundamente triste, vieram contar ao seu senhor e que se tinha passado. Então o senhor o chamou, ele disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Ó. Olha só. O texto, só você pegar a referência, pais da igreja. Vai lá e pesquisa no Google. Quais são os pais da igreja que defendem essa tese aqui? Mateus 18, 34 e 35 que eles usam. Certo? Simples, ó. Não devias também tu compadecer-te diante de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor encolerizado entregou aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. É só. Assim por vós tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoares os seus irmãos de todo o teu coração. Olha só. Por isso que Mateus 5, 25, 23, ou etc. Deixa a tua oferta diante lá do altar e reconcilia com teu irmão. Olha só. O perdão. Por isso que João 21, do 23, a quem vocês perdoar, será perdoado. A quem você retiver, será retido. O perdão é o essencial, pô. Para você evitar tanto isso aqui. Eu me arrependi, cara. Não aconteceu, não
seguir 100% de santidade? Purgatório. Olha só, a penitência, cara, vai nos aproximando de Deus e evitando essa prisão. Cada vez que você vai se confessando, você vai ficando distante dessa prisão, desse fogo purificador, pô. Vai alcançando a graça, vai se santificando cada vez mais. Cara, simples, pô. É só pegar a tradição. Não é somente só a escritura. E mesmo só a escritura já prova que essa mentira desses caras é totalmente uma farsa. A escritura mostra o purgatório. Os pais da igreja deram testemunho dessa realidade. Como citei aqui no começo, que só você no Google você vai ver. Isso que é muito importante. Ah, Pedro, ele é papa? Pedro, Cristo fundou uma igreja? Vamos lá na tradição para a gente entender como os primeiros pais pregavam e pensavam. Para nós não ter uma interpretação como esses protestantes têm. Por isso que a verdade será conhecida pelo magistério. Eu, servo Roberto, eu não sou colono da verdade. Eu não sou a verdade, eu tenho falha. O magistério é a verdade. Porque o Espírito Santo, Mateus 28:20, assiste à igreja, o magistério. 1 Timóteo 3, assim, Paulo fala, caso eu, senhor tardar, ó, Paulo sabia que ele podia ir para o erro. A igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Porque a sabedoria vem da cabeça. Colossenses 18. A igreja militante, que somos nós, a igreja padecente, que é a do purgatório, e a igreja triunfante da glória, pô. A Santa Missa, que é o ápice, que arde sobre as almas dessas pessoas, é o sangue de Cristo, pô. O povo lá do primeiro, ali do Velho Testamento, já acreditava, pô, que haveria uma recompensa. Haveria um galardão, como você gosta de citar esse galardão. É costume do povo de Deus, pô. O morto, quando o ente querido morre, ele é congregado à comunidade. E a comunidade ora pela alma desse morto que morreu. Honraria os fúnebres aos mortos é coisa do povo de Deus. Antes não tinha Santa Missa, agora tem a Santa Missa. Quando você entra numa Santa Missa, primeira coisa você vai lá, intenção, a missa do sétimo dia, intenção do fulano cicrano. Ali é diante do altar que é oferecida as orações pelas essas pessoas, de acordo. Deixa lá a sua oferta diante do altar e se reconcilia com Deus. Que as suas orações, as suas ofertas, as suas súplicas, tanto que você ali tem o ato penitencial de se reconciliar e fazer um livre exame da semana toda que você fez a cagada diante do altar. Então, é simples, pô. Eu não fico nem com o João Oliveira, eu não fico nem com o Lucas Manzoli, eu não fico nem com o professor Ariel, eu fico com os pais patrísticos, como ele diz ali. Você quer saber mais que Santo Agostinho, ou João Oliveira? Ou Lucas? Você quer saber mais que Tertuliano? Você quer saber mais que São Cirilo de Jerusalém? Os caras querem saber mais com a testemunha viva ali dos primeiros séculos, pô. Soberba, pô. Esse é o terceiro vídeo aqui, e depois ele vai dar a explicação do professor. É a mesma linguiça, pô. E estão querendo denunciar o canal do menino lá. Porque o menino falou a verdade. Xingou mesmo. João Batista xingava mesmo. Raça de vibra. Simples, pô. Você tem meu apoio, meu irmão. Dá vontade de xingar mesmo esses infelizes mentirosos. Manobra, destrói a igreja, destrói a tradição. Colocando as pessoas para o erro, cara. Brincando com as almas das pessoas. Brincando com o evangelho, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.